Sabe aquele peso invisível que fica nos ombros? Aquela angústia que ninguém mais vê, mas que parece que esgota a alma? Pois é sobre isso que a gente vai mergulhar hoje. Sobre aquela vontade de desistir que em alguns momentos parece ser a única saída lógica que existe. Vamos tentar entender de onde vem esse sentimento e, o mais importante, como é que se encontra um caminho de volta. Ok, vamos direto ao ponto. Para entender bem essa sensação, imagine a seguinte cena. É noite. A gente está dirigindo numa estrada totalmente desconhecida. E, de repente, o GPS interno pifou. Simplesmente quebrou. O destino parece inalcançável. A rota sumiu e a única vontade que sobra é de encostar o carro e desligar o motor. Essa vontade de parar tudo não é de jeito nenhum um atestado de fracasso. Longe disso. Na verdade, é um sinal de alerta, sabe? É como uma luzinha no painel do carro piscando, avisando que alguma coisa fundamental precisa de atenção. O desafio de verdade não é lutar contra essa vontade, mas sim aprender a abrir o capô, consertar esse GPS e recalcular a rota para voltar a se mover. Então, nosso primeiro passo é justamente esse: entender o que acontece quando nos sentimos perdidos na estrada. É preciso encarar essa sensação que paralisa não como um destino final, mas como um ponto no mapa que diz: ok, o ponto atual é aqui, e a partir daqui é preciso um novo plano. E é aqui que mora o grande paradoxo. Ficar parado, preso nesse looping de ansiedade, de indecisão, isso consome muito, mas muito mais energia do que dar um primeiro passo. É uma inércia que funciona quase como um buraco negro, sugando toda a nossa força vital e nos mantendo exatamente no mesmo lugar. Cansa, né? Agora vamos para a segunda parte. Encontrar a localização atual. Pensa em qualquer aplicativo de mapa. Antes de traçar uma nova rota, ele precisa saber exatamente onde se está. A nossa jornada interna é a mesma. A gente precisa encontrar as nossas coordenadas exatas, mas com uma regra de ouro: sem julgamento. E olha, essas aqui costumam ser as coordenadas mais comuns. O segredo é olhar para essa lista não como uma confissão de falhas, mas como um painel de dados. São os tijolos que, um a um, foram construindo o muro que está bem na nossa frente. Identificar cada um deles é o primeiríssimo passo para começar a desmontar esse muro. Então, o ponto crucial é este. O primeiro ato, e talvez o mais corajoso de todos, é olhar para dentro e dar nome ao que se sente. É fazer um inventário honesto, sabe? Uma coleta de dados sobre o próprio estado. É só a partir desse conhecimento, dessa clareza, que a verdadeira mudança pode finalmente começar a acontecer. E este slide aqui ilustra de um jeito brilhante a virada de chave que é necessária. Quando o nosso foco está no tamanho da montanha, a reação natural é paralisar. É grande demais. Mas no instante em que a gente desvia o olhar para encontrar a próxima pedra, onde dá para pisar, por menor que seja, tudo muda. É aí que a clareza surge e o movimento finalmente acontece. Muito bem, então vamos para a prática. Com as coordenadas identificadas e o foco ajustado, a gente chega na terceira parte. É hora de recalcular a rota. E a estratégia aqui é até um pouco contraintuitiva. Ela não começa com salto gigante, não. Ela começa com a menor ação possível. Esse ciclo de 4 passos parece simples, né? Mas ele é profundamente poderoso. Cada pequena vitória libera dopamina no cérebro, que funciona como um combustível neuroquímico. E atenção, isso não é clichê de autoajuda, não. É um processo de reprogramação, que treina o cérebro a associar esforço com recompensa, criando um ciclo virtuoso de verdade. No fundo, a decisão de agir ou não nos coloca diante de duas dores. De um lado tem a dor da ação. Ela é aguda, desconfortável, mas ela tem um fim e constrói algo. Do outro lado tem a dor do arrependimento, silenciosa, crônica, que corrói por dentro e não leva a lugar nenhum. A escolha, no fim das contas, é sobre qual dor se está disposto a suportar: a que move ou a que aprisiona. Certo, o carro voltou a se mover, mesmo que bem devagarinho. A questão agora é: para onde estamos indo? E isso nos leva à quarta parte da nossa análise: a importância de revisitar o destino e se reconectar com o porquê da viagem. Para encontrar esse porquê, às vezes é preciso olhar para os sonhos abandonados. A ideia aqui não é se afundar em nostalgia ou arrependimento, de jeito nenhum, mas sim fazer uma espécie de arqueologia pessoal. É escavar o passado, não para lamentar as ruínas, mas para redescobrir os tesouros de motivação que a gente deixou enterrados pelo caminho. Ignorar esses sonhos esquecidos tem um custo bem real. O acúmulo de frustrações cria o que a fonte aqui chama de lixo mental.
E isso é mais do que uma metáfora. É um viés cognitivo que funciona como se fosse um óculos com as lentes sujas. Com ele, a gente superestima os riscos, subestima a própria capacidade e o futuro parece sempre pior do que realmente é. E aqui está um ponto fundamental. Resgatar um sonho não significa realizá-lo exatamente como ele foi concebido anos atrás. A vida é dinâmica e os nossos sonhos também precisam ser. O objetivo é resgatar a essência, a energia, a motivação daquele desejo e adaptar tudo isso para quem a gente é hoje. E isso nos leva à quinta e última peça deste quebra-cabeça, que é, olha, absolutamente crucial: o copiloto da jornada, porque essa viagem não precisa e nem deveria ser feita numa estrada escura e solitária. Vamos quebrar um mito aqui de uma vez por todas. Buscar apoio não é fraqueza. É um movimento estratégico, um ato de inteligência. É reconhecer que em certos trechos da estrada, outra pessoa pode ter um mapa mais detalhado, um farol mais potente, ou simplesmente a companhia necessária para ajudar a atravessar a escuridão. No fim das contas, a lição central que amarra tudo isso é esta: a mágica não está num único e perfeito salto de gigante. A verdadeira transformação acontece na consistência de muitos, muitos pequenos passos. É um movimento constante que quebra a inércia e, aos poucos, constrói uma direção completamente nova. E para terminar, uma reflexão final. Pense em toda a energia que se gasta para se manter parado. A força que é necessária para procrastinar, para lutar contra um sonho, para manter o pé no freio. Essa energia é gigantesca. É uma força ativa, mas usada para repressão. Então, a provocação que fica é esta: e se toda essa força imensa usada para manter o carro freado fosse redirecionada? O que aconteceria se, em vez de pisar no freio, a gente usasse essa mesmíssima energia para apenas tocar o acelerador? Que tipo de superpoder pessoal seria desbloqueado ao se canalizar tudo isso para dar o primeiríssimo passo?